E olha só, quando a gente canta, a gente tem que prestar atenção no louvor. Ele fala: se eu passar pelo vale, acharei descanso ali. Quem acha descanso num momento de tribulação, num momento de tristeza? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia ali, para nós refletirmos. Como que nós podemos alcançar esse descanso com o nosso Deus? Através dessa busca diária. Nosso Deus, Ele está aí, nós temos que ter sede. Esse próximo ano, Ele
número 19 até o 21, né? Mateus 6, 19 e 21. Todos acharam? Calma, colocou lá, abriu um pouco. Mas eu vou ler na minha aqui, que a versão não é diferente, tá? E diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos fazer o seguinte, vamos ler junto, nessa versão nova que eu vou jogar. Joga de novo a mão para mim. Vou começar lá. Vamos ler essa versão nova para jogar, vamos todos juntos, tá? Vamos lá? Não acumulei para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Mas acumulei para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Vamos aceitar? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor mais esse culto que entregamos a Ti, Senhor. Estamos felizes, Senhor, porque nos fizeste mais uma semana com vida, com saúde, Senhor. Aqueles que estão em casa, que estão enfermos, que Tu possa estar cuidando, restaurando. Aqueles que estão com dificuldade física ou espiritual, que Tu possa estar, Senhor, ajudando para que voltem à Tua casa, Senhor, para que voltem a ter comunhão conosco, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão presos por algum vício, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar libertando, para que essa pessoa não sinta vergonha de vir à Tua casa, para que ela venha, Senhor, de coração aberto, buscando libertação, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li esse texto de Mateus 6 porque ele é o tema da IGF. Irmão, não sei se os irmãos viram lá na frente, nós temos a faixa, né? Já combinando com os irmãos que vai ser essa manhã. Essa manhã que verá dele certinho. É 6/8 às 15 horas e dia 7 às 17 horas. Então vai terminar na escola dominical, tá? Vai ser BF, vai ter crianças, né? Tragam crianças, tragam suas crianças e outras crianças, né? Para a gente ter um trabalho legal da IBF. Depois eu não vou quero falar uma coisa sobre, tá? Quer falar agora, irmãos? Pode ir. Você já falou. Irmãos, a gente todo ano, né, pensa assim, né? Qual será o próximo tema, né? E comecei a pesquisar, ler
Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos louvar a Deus. Uma honra estar com vocês, com a minha família aqui. Deus abençoe vocês. Vamos glorificar a Deus de coração, né? É que Ele já fez muito por nós nesse dia de hoje.
e a sua justiça é mais coisas você não acrescentar. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Pode
para entregar nossa porção de mensagem, eu vou fazer uma oração com vocês. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque tantas são as pedras, tantas são as dificuldades, Senhor, na semana. É o nosso momento de fortalecer, o nosso momento de reestruturar, que hoje nós possamos, Senhor, assim como nós já sentimos aqui, uma grande injeção da parte do Espírito Santo, para que nós possamos passar mais essa semana, e que isso se renove, Pai, a cada dia, e que todo o nosso louvor seja para Ti, toda a honra e toda a glória, que toda a nossa expressão de amor seja através de Ti, que nós possamos alcançar, Senhor, outras vidas. Senhor, em nome de Jesus, continue, Senhor, nos fortalecendo. Nós precisamos, Pai, de um novo alicerce, ou seja, do único alicerce que existe, para nós conseguirmos, Pai, nos manter. Que essa mensagem agora, Senhor, venha nos conduzir para este caminho, que nós possamos, Pai, levar o que for falado, o que foi cantado para outras pessoas, que isso possa refletir em nossos rostos, para que isso seja evidente nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Som. Boa noite, irmãos. Muito boa, né, a palavra cantada aqui que nós tivemos. Uma quantidade de louvores assim, na sequência, né, que vai entrando no nosso coração, né? Muitas palavras importantes foram ditas aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Jesus na nossa vida, o que Jesus é na nossa vida, né? Na vida dos irmãos. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos já ouviram falar da pedra angular? Alguém já ouviu falar? Quem que é a pedra angular, né? Quem que é essa pedra angular? Jesus tem vários nomes, vários subtítulos, e um deles é a pedra angular. E eu estava me debruçando esses dias sobre isso e achei interessante trazer para a igreja, de uma forma de conhecimento, sobre 1 Pedro 2, de 1 a 12. Quem puder abrir para ler junto. Vamos lá? 1 Pedro 2, de 1 a 12. Todos amém? Se ele quiser colocar aqui, mas tudo bem, irmãos. É um texto já conhecido dos irmãos. Vamos lá. 1 Pedro 2, versículo 1, diz o seguinte: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que os creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é uma pedra que construtores rejeitaram, tornou-se uma pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que os também foram destinados.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Que privilégio. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém? Irmãos, esse tema é importante, né? A pedra angular, Ramon, passa um slide aí, por favor. Só para os irmãos entenderem, né? A pedra angular é uma pedra muito importante das construções na época de Jesus, no tempo passado, né? Hoje a arquitetura, a engenharia é um pouco diferente, mas naquela época, como os irmãos podem ver aqui, nas duas imagens de cima, a pedra angular era aquela pedra que ficava ali no centro, né? Ou seja, a pedra que recebia o maior peso da construção. Naquele exemplo dos arcos ali em cima. Era uma pedra fundamental para a estrutura do todo. Antigamente as construções eram feitas todas de pedras encaixadas, né? Tipo um Lego. E nesse caso aqui de um arco ou de uma ponte, a pedra angular era a pedra de cima ali, ó, que sustentava todas as outras. Então ela teria que ser uma pedra de qualidade muito boa. E o formato dela era em ângulo justamente para isso, porque quanto mais ela fosse receber esse peso para baixo, mais ela travava as outras pedras e ficava ainda mais resistente à estrutura. Então, o formato dela era para suportar tudo, ou seja, uma pedra daquela que você tirasse, aquela de cima derrubava tudo, né? Então ela recebia muita pressão ali, todo o peso vem em cima dela. Então ela tem que ser uma pedra forte, que ela segura toda a estrutura. Já em um prédio ou uma edificação, ela seria essa pedra de esquina aqui, que é a que a gente conhece também, Jesus. Ou em alguns formatos assim, formato de cruz. Essa pedra era a primeira pedra que era edificada em qualquer construção daquela época. E depois as outras, com base nela, iam sendo edificadas e sendo alinhadas. Ou seja, ela é a pedra guia para o restante da construção. Então, essa pedra de esquina, né? Quando ela era assentada, ela formava um ângulo entre as duas paredes. Assim, toda a construção se alinhava por ela. Assim como a igreja tem que se alinhar a Cristo. Pode voltar, Ramon. Então, os irmãos já entenderam o que é a pedra angular na construção, né? Então nós vamos entender por que Jesus era chamado de pedra angular. Eu já dei umas colas para os irmãos aí, mas vamos lá. É uma coisa muito importante que a gente tem que ver. No versículo 1, né? Por que livrarmos de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência? No versículo 1 de 2 Pedro 2, 1 a 17, que nós acabamos de ler. Livrem-se, né? A palavra de destaque chama livrem-se. Então, quando nós nos convertermos, tem uma dificuldade muito grande, que é a nossa briga da carne contra o espírito, né? Então, essa luta é uma luta muito difícil de lidar. E por muitas vezes nós caímos, mas nós temos o nosso Senhor para nos reerguer novamente. Então, o versículo-chave, ele diz o seguinte para nós livrarmos, né? Tirar de lado, tirar do caminho, remover, excluir tudo o que é de mal na nossa vida. Nós temos que nos livrar da bagagem. Nós somos peregrinos nesse mundo com uma bagagem muito grande, um fardo muito grande. Mas nós, quando conhecemos a Cristo, Deus nos deu esse dom de pegar esse fardo e dar para Jesus, que Ele vai cuidar do nosso fardo. Então nós não precisamos carregar esse fardo, nós temos que nos livrar dele. E esse fardo são coisas que machucam a gente, né? Muitas coisas que vêm da nossa natureza pecaminosa, que nós estamos em trabalho de tirar isso da nossa vida, né? Pode ser maus relacionamentos, pode ser uma linguagem um pouco mais obscena, pode ser atitudes de não cristãos. Às vezes você quer vingança por alguma coisa, você não dá a cara para bater, o outro lado da face,
Então nós temos que cada dia mais nos livrarmos dessa maldade, de todo engano, essa hipocrisia que a gente tem, de muitas vezes falar uma coisa e viver outra. Então, é muito difícil, irmãos, mas nós temos que nos livrar disso, e o tempo todo tentar nos livrar dessa bagagem. Quando você tem às vezes um avião que ele está com um problema no motor, agora não, esses aviões comerciais não, mas os aviões antigos, como é que funcionava? Olha, vamos ter que jogar a bagagem fora. Jogava a bagagem para ficar leve o avião. Depois, o que se jogava quando ia aterrissar? O combustível, que além de ser pesado, se você fosse colidir com o solo, você podia explodir. Então, essa bagagem que nós temos como os cristãos, nós temos que jogar fora, tirar da nossa vida. Amém? Então os irmãos estão captando até aqui. No versículo 2, diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejamos de coração o leite puro, para que por meio dele crescemos para a salvação. E agora que nós provamos o quão é bom, o quão o Senhor é bom. Agora que nós estamos convertidos, nós sabemos o quão o Senhor é bom, nós temos que ser como crianças. Tem muitas músicas que falam sobre isso, da ingenuidade da criança, do amor da criança, que é um amor que ele não vê nada. A criança, ela não mente, ela fala a verdade. Até às vezes nós que somos pais, né, de crianças pequenas, ficamos incomodados, né, que a criança fala a verdade, mas é assim mesmo. Deus quer a verdade do fundo do nosso coração, e para isso, como criança, eu tenho uma bebê vai fazer 5 meses agora, dia 7, a Jennifer tem outra, né, tem outros irmãos aqui com crianças pequenas, o Noah está aí também. E a gente sabe que a criança, ela só quer uma coisa. O que é? Mamar. Ela só quer leite. Ela não quer mais nada. E nós, como criança, a palavra nos chama para nós aprofundarmos cada vez mais na palavra do Senhor, para a gente deixar as coisas de lado e focar na palavra do Senhor, né? Se nós estivermos como crianças, não, isso aqui, novela, não quero saber. Jogo de futebol, não quero saber. Sair para passear, não quero saber. Internet, eu não quero saber. Eu quero ser como uma criança. Eu vou focar na palavra pura e genuína do Senhor e vou me aprofundar nela. É isso que Deus quer de nós. E é difícil, né, irmãos? Porque uma das estratégias de Satanás não é mostrar uma coisa muito errada para você. Ele quer colocar várias coisas pseudo-boas, coisas que não desabonam em nada, entre aspas, para tirar do foco, para tirar do caminho. Não é verdade? Então você está ali numa corrida e às vezes aparece algum obstáculo para você, você passa por um, você passa por outro, mas o intuito maior é que você perca tempo. Ele não quer nem que você caia e fique lá estatelado no chão. Ele quer que você perca tempo na sua corrida e você perca o foco do alvo ali, que é Cristo. Então, irmãos, nós temos que ter esse foco de criança, que é o leite materno, que é a palavra pura e genuína do Senhor. Amém? Versículo 4: à medida que se aproxima dele a pedra viva, que é o Senhor Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, né? Todos nós sabemos, Jesus foi rejeitado pelos homens, né? Isso todo mundo sabe. Primeiro porque todos imaginavam que ele viria como um rei, né? As profecias diziam que viriam como um rei. As pessoas daquela época imaginavam Jesus vindo glorificado, maravilhoso, de panos bonitos, e não, ele veio ao contrário. Então, ele veio de forma humilde, então ele foi rejeitado pelos homens, mas ele é pedra preciosa do Senhor. E no versículo 5, vocês também estão sendo usados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós mostramos aqui uma edificação, né? Uma espécie de uma pirâmide, né? E nós vimos ali a pedra lá de baixo, que é a pedra de esquina, que é quem? Jesus. Mas você percebeu que tem um monte de pedra em cima? Que privilégio! Deus nos deu esse privilégio de nós sermos parte daquela estrutura, de nós também sermos pedras vivas ali. Uma daquelas pedras sou eu, é os irmãos. Então, mas para você ter o privilégio de estar ali, né, o versículo diz o seguinte: nessa edificação, para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O que é um sacrifício espiritual aceitável a Deus? Aquilo que é puro. Não importa se você tem o dom de cantar igual o irmão ali, cantar e tocar,
duas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo fazer nenhuma. Mas nós temos, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua vontade de fazer alguma coisa na palavra de Deus. Pode ser varrer um chão, pode ser falar com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, pode ser ajudar uma pessoa, pode ser fazer uma EBF para convidar crianças. Você pode pegar um convite da irmã Rose lá, levar uma escola, levar para uma criança conhecer a Deus, e com isso os pais serem alcançados também. Então cada detalhe é um sacrifício vivo e espiritual, desde que seja feita de coração. Não importa se você não consegue falar como magistrado do STF, né? E fala meritíssimo, fala aquelas palavras difíceis. Não precisa, Deus não quer isso. Deus quer um sacrifício espiritual verdadeiro. Então Ele conhece o nosso coração. Então tudo que você faz com o seu coração aberto a Deus, Ele aceita. Não importa se as outras pessoas apontem o dedo e falam, não ficou muito bom. Não importa. À medida que nos aproximamos de Deus, o nosso sacerdócio fica mais relevante. Ou seja, quanto mais próximo de Cristo, mais nós conseguimos impactar outras pessoas. Então, irmãos, esse sacerdócio que fala aqui, quanto mais a gente se aproxima de Deus, está vivendo a palavra dele, está cantando louvores, está na igreja, está nos cultos de oração, está em células, está no seu carro louvando a Deus. Quanto mais você tem essa brasa quente, incandescendo, você contagia as outras pessoas. Se você é uma brasa que está longe, né, como aquele exemplo do carvão, você vai se esfriando, você não chega outro carvão ali do lado e passa para o carvão, aquela parte quente, né? Tem que estar tudo junto ali, e você tem que estar incandescendo da palavra do Senhor. Então, André, mas significa que se eu tiver ser um sacerdote, estar próximo de Deus, com o relacionamento de Deus, as pessoas à minha volta vão se converter? Significa isso? Não, porque ainda tem o agir do Espírito Santo naquela pessoa. Não é só isso, mas isso significa que as pessoas ao nosso redor vão ver Cristo em nós. Esse é o nosso objetivo. Você não tem uma meta ali de, olha, eu preciso evangelizar e eu preciso trazer 10 pessoas aqui, uma por ano, não sei quanto. Eu tenho 80 anos, eu tenho que trazer 80 pessoas. Deus vai olhar 79, não bateu a meta, perdeu. Não é isso. A nossa meta é estarmos refletindo Jesus em nossas vidas e falarmos do Evangelho. O Espírito Santo convence e faz o resto. Porém, se nós não estivermos com esse sacerdócio próximo de Jesus, entendendo da palavra dele, se aprofundando na palavra dele, nós não conseguimos impactar outras pessoas. Outras pessoas vão ver você e vão falar assim, nossa, você é crente, você está com essa pessoa por 10 anos. Eu falo, nossa, você é crente? De vez em quando ele viu você em algum lugar. Não sabia. Nós não podemos ser agente secreto de Deus, né? Não somos espiões. Estou ali, ninguém pode saber. Nós estamos na nossa empresa, não, eu vou me enturmar ali para ninguém saber que eu sou cristão, porque a palavra de Deus não envergonha ninguém. Irmãos, estão entendendo aqui? Diga amém. Versículo 6: pois assim dito nas escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Como eu disse agora, pode confiar, irmãos. Como Jesus é a nossa pedra fundamental, ele suporta todo o peso, como diz ali, tanto no arco, como na ponte, como na edificação. Ele está ali para isso, para suportar o peso. Ele é filho do Deus vivo, ele é Deus trino, ou triuno. Ele está ali para suportar o peso. Não precisa se preocupar em ficar segurando. Bota lá que Jesus ajuda você. Então, jamais nós vamos ser envergonhados se nós falarmos de Cristo. Eu tenho vergonha, né, de falar com uma pessoa sobre a palavra de Deus. Claro, você tem que se aprofundar, como eu disse aqui, mas não fique envergonhado ou desinibido de falar do Evangelho para a pessoa. Eu sempre digo aqui, se você não sabe o que falar, fale da sua vida para ele, fala do que Deus fez para ele. Você não precisa decorar um versículo de cabeça, de cor aqui. Não preciso ter um estudo na cabeça aqui, porque inclusive, se você falar da sua vida, do que Deus fez para você, da sua conversão, já é o suficiente. E ore a Deus para que Deus te dê as palavras, te dê
é a forma correta de se expressar para essas pessoas. Versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra de construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular, né? Então, o que significa isso? Para nós que crermos, ela é uma pedra preciosa. O que você faz com uma pedra preciosa? Você lustra ela, você usa em momentos especiais, né? Eu não tenho pedra preciosa, mas as mulheres que gostam ali, talvez tenham, né? Ou se tivessem, faria isso. Nossa, eu vou usar naquele evento aquela pedra bonita. Aí você chega em casa, põe um paninho, dobra, se tiver um cofre, bota no cofre. Você vai cuidar, né? Você não vai jogar na gaveta lá um diamante de milhões. Então a pedra preciosa, nossa, de Jesus, nós temos que cuidar com carinho dele. Cuidar muito com essa pedra preciosa. E se a nossa vida realmente é de Cristo, se realmente nós entregamos nossa vida a Ele, Jesus é para nós a rocha fundamental. Como diz lá no versículo, no capítulo Mateus 27, 24, 27. É um versículo conhecido, né, dos irmãos. É um texto conhecido dos irmãos. O que diz lá? Quem lembra? Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram, tiveram tribulações, e foi grande a sua queda. Irmãos, então quando a gente nós estamos naquela pirâmide ali com a pedra angular que é Jesus na nossa base, e a nossa base é Cristo, tudo que nós fizermos, tiver como base Cristo, eu vou tomar uma decisão importante, vou orar, vou consultar a Cristo, Ele é minha base. Ele é minha base, é a partir dele que começa tudo, né? Uma árvore não é nada sem a sua raiz, que é a base dela. Se lá e cortar a raiz, a árvore cai, não adianta nada. Então, se nós somos dessa forma, consultamos a Jesus, a nossa vida tende a ter êxito. O que é ter êxito? É ser rico, André? É ser famoso? É ter carro? É ter esposa bonita? É ter dinheiro? É ter diamantes? É viajar? Não, não é isso. Você ter êxito é você ser uma pessoa honesta, uma pessoa abençoada, que nunca vai faltar nada na sua vida, porque Deus vai te dar o necessário, pelo menos para você subsistir. Você ser uma pessoa bem-sucedida, quando vier as tribulações, elas vão vir, elas não vão deixar de vir, mas você está firme, está firmado na palavra, firmado na rocha, e elas vão vir, como a casa aqui, não vai acontecer nada, né? Se você fazer uma ilustração com a história dos 3 porquinhos lá, o lobo soprou nas 3 casas, todas as 3 casas tiveram o sopro do lobo, só que a casa mais resistente que foi a que se segurou, né? Então, se fosse nas histórias dos 3 porquinhos, a última casa estava sobre a rocha. É a mesma coisa, as tribulações vão, André. Você vai ficar triste um dia, vão te magoar, vai. Você vai sofrer, vai ter um desemprego, vai ter dificuldade em algum momento, vai. Mas a sua força vem do Senhor, e isso vai passar, que você vai passar forte e vai se sentir mais forte ainda. O tempo está correndo aí. 8. A pedra de tropeço, versículo 8. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem para os que também foram destinados. Mas se Cristo para você não é uma esperança de salvação, não sei se alguém aqui não entregou sua vida ainda a Cristo, ainda está tempo, ela vai ser para você uma pedra de tropeço. Lá na profecia de Mateus 21, 44, diz o seguinte: todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Irmãos, para quem não conhece a palavra do Senhor, se você não entregar sua vida a Cristo, em vez de ele ser uma pedra que vai te firmar, ele vai ser uma pedra de tropeço. Porque a Bíblia é clara, irmãos, não tem muro no meio
da palavra. Você não tem em cima. O muro é de Satanás. Então ou você está do lado de lá ou você está do lado de cá. O muro é dele. Então, irmão, se você não se entregar agora ao Senhor Jesus, muitas vezes a gente acha que se entregou, também está ali muito tempo de cristão e às vezes não sente ainda aquele fervor do Senhor, ainda é tempo. Porque se você não se entregar, essa pedra que pode ser uma pedra de rocha para você se firmar, pode ser uma pedra de tropeço. Ou seja, você pode cair e se dar mal, né? Se Cristo não é esperança para você, Ele será revelação do juízo de Deus. Ponto. Irmãos, aqueles que não se decidiram em seu íntimo, em se entregar, né, a sua vida a Jesus, entreguem agora. Quem ainda acha que deve alguma coisa para o Senhor, não estou. Senhor, eu me entreguei, mas eu acho que eu ainda estou devendo alguma coisa. Eu preciso me aperfeiçoar na palavra. Eu preciso estar tomando leite puro. Eu preciso ser sacerdote real. Eu preciso impactar outras pessoas. É agora o momento. Baixa a sua cabeça. Ora a Deus. Pede para Deus para o Espírito Santo estar mudando, te ajudando nessa trajetória de vida, mudando o que você precisa ser mudado. Isso é todo mundo. Porque nós somos pecadores, então nossa vida é meio que uma montanha russa, né? Tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. Então nós temos que torcer e orar muito para Deus, para a nossa vida não ser essa montanha russa, ser um avião em velocidade de cruzeiro. Ele sobe, depois fica ali, ó. O motorista até desliga lá, ó, deixa no piloto automático, toma um café e ele vai firme. 9. É uma coisa boa aí, né, irmãos? Estou falando coisa difícil, mas porém, nós, né, somos geração eleita, versículo 9, sacerdócio real, nação santa, povo excluído de Deus. Ponto. Muito bom, né? Mas tem aqui um imperativo. Para o que nós somos isso? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas vezes as pessoas pega esse versículo só a parte A. Eu sou sacerdócio, sou geração eleita, povo adquirido. Meu Deus, que glória, que bênção. E não estão errados. Só que tem uma continuação do versículo. Para que Deus nos chamou? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E depois ele no versículo 10 ele fala ainda o seguinte: antes você nem sequer era povo. Aqui é para você olhar e falar, caramba, que misericórdia do Senhor. Mas agora somos povo de Deus. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora recebemos. Nós não merecíamos ser esse povo eleito, né? Não foi pelos nossos méritos. Então Deus nos escolheu, mas falou, gente, pelo menos, né? Finaliza o versículo, né? Eu escolhi vocês, povo santo, para vocês anunciarem as grandezas do Senhor nas nossas vidas. Então isso é um imperativo, irmão. Se a gente tem vergonha de falar para as outras pessoas, se a gente tem timidez, se a gente não sabe como fazer, é triste, irmãos. Eu não quero que você pegue a Bíblia e saia por aí falando, não precisa disso. Mas nas oportunidades que nós tivermos de falar do Senhor, nós temos que falar. Como quando formos confrontados, muitas vezes nós somos confrontados. Na escola, na faculdade, no vizinho, né? Às vezes as pessoas te perguntam alguma coisa e você fica com aquela vergonha de falar uma coisa que é um preceito bíblico, um preceito de Deus, e você fica, não, peraí, não vou falar isso aí que vai causar polêmica, vou com a grande maioria. Nós temos que nos posicionar e falar o que é correto aos olhos de Deus. Como povo de Deus, temos muitos propósitos, e com certeza um deles é de testemunhar as maravilhas das grandezas de Deus. É um dos, eu diria, um dos principais. É muito triste ver que as pessoas não conseguem testemunhar. Muitas vezes a gente tem bênçãos aqui na igreja e as pessoas às vezes ficam, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que é grande? Será que é pequeno? Não é grande, não é pequeno. Eu estava conversando com a Lizzie hoje, né? E ela falou uma coisa que bate com o que eu estava falando aqui, interessante. Ela falou assim, nossa amor, a gente, graças a Deus, a gente não tem necessidade financeira, a gente não está pedindo as coisas, né? Acredito que os irmãos também não estejam, né? Nós não estamos numa dificuldade muito grande. Claro, né? Temos nossas contas para pagar, todo mundo tem. E aí a gente falou uma coisa que era engraçada. Ela falou assim, eu estava de férias, né? E o nosso gás, os irmãos conhecem, o nosso gás ficou com a
com a chama vermelha, né? Quando desgasta com a chama vermelha, tá o quê? Acabando, né? Aí o pobre faz o quê? Pega o gás e deita, né? A gente deita o gás. Todo pobre faz isso. A gente vai e deita o gás. Porque aí o gás não precisa ter muita pressão, ele vai mais fácil, né? E esse gás está durando quase um mês. Eu falei assim, nossa. A gente fala assim, caramba. E eu toda vez que eu chegava, eu falava, amor, e o gás? É esse mesmo ou é o outro? Não, é aquele lá mesmo. É interessante, irmãos. Então assim, todas as coisas nós temos que glorificar a Deus, desde as pequenas até as maiores. A gente teve uma situação muito difícil de pandemia esse tempo atrás, né? E um dos principais focos, principalmente no começo, era respirar, né? As pessoas não conseguiam respirar, tinham dificuldade, faltava oxigênio. Olha só como a gente foi perceber o quão bom é a gente estar aqui hoje, só fazendo isso aqui, ó. E não está passando mal. Eu não sei os irmãos, mas eu já tive 3 quase Covids, né? Eu não tive uma Covid ainda, graças a Deus. Mas sabe quando você fica com... acha que tá e faz o exame e não tá, aí você volta para trabalhar? Eu fui 3 vezes dessa forma. E a nossa cabeça é tão grande que você fica assim, meu Deus, eu tô com Covid. Aí você, não tô respirando legal, eu devo estar ruim mesmo. Você já vai ficando maluco naquele negócio, né? E como é importante, né? Respirar, acordar, né? O versículo da irmã Elza, qual que é? Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, né? Então, é tão bom a gente agradecer a Deus por tudo na nossa vida, porque Ele é muito misericordioso. Vamos estar acabando aqui, irmãos. Versículo 11 e 12. Amados, agora vem, tá? Pode ver que o autor, ele reforça novamente para a gente. Amados, insisto, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, vocês se abstêm de todos os desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele está falando novamente. Se não fosse importante, ele falou no final, no começo, e falou no final. 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha que interessante aqui nesse versículo, que ele não está dizendo para a gente falar coisas boas, ele está dizendo para a gente praticar coisas boas. O bom cristão, ele é reconhecido principalmente pelos seus atos, pelas suas ações, e não porque ele fala. Não é verdade? Então não adianta a gente estar aqui falando, você está numa roda de amigos falando, nossa, porque isso, porque aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você não pratica, porque o que vai mostrar para as pessoas é como você age, os seus atos, né? Os seus atos falam mais do que palavras. Irmãos, e para concluir, temos que viver nesse mundo, mas não como neste mundo. Temos que, através da base das nossas vidas, que é a pedra angular, que é Jesus Cristo, sermos gratos a Deus por nos mantermos firmes durante as lutas e tribulações, que nós temos muitas. Nos chegar mais perto do Pai, como diz aqui, nós temos que cada vez mais estar mais perto do Pai, vivendo experiências com o Pai. Conhecer mais dele, não nos envergonhar de anunciar o Evangelho, de anunciar que somos cristãos, anunciar as grandezas de Deus até que o fim das nossas vidas chegue, né? Então, irmãos, resumindo, Jesus ele é a pedra angular para dar sustentação a toda a nossa vida. E a base da nossa vida, basicamente, é o seguinte, é falar das grandezas do Senhor. É uma delas, né? Adorar a Deus, claro. Adorar a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, falar dele. Porque nós somos, como diz aqui, peregrinos, né? De passagem nesse mundo. Então, se nós estamos de passagem, nós não vamos viver aqui para sempre. Não adianta que o seu carro não vai ficar aí para sempre, a sua casa, a sua faculdade, o seu curso, o seu tênis, o seu celular, iPhone 25, sei lá qual está ali. Não adianta, gente. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo. Então, Deus está pedindo para a gente não sair do mundo. Nós não podemos nos excluir deles. Muitos cristãos acham, eu não devo andar com aquela pessoa, eu não devo ir naquele lugar, eu não devo fazer aquilo, eu tenho que ficar excluído, porque senão eu vou me contaminar. Nós não estamos numa contaminação, nós temos que ir ao contrário. Com o conhecimento que nós temos da palavra, que o nosso perfume, o perfume de Cristo, avance sobre as pessoas e as pessoas reconheçam nós como cristãos.
e que nós falemos das grandezas de Deus nas nossas vidas. Amém? Obrigado, irmãos. Boa noite. E que Deus abençoe cada um aqui, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos. Isso é uma aula que a gente tem que fazer sempre. Sempre, porque nós erramos, nós somos falhos. Infelizmente, muitas vezes a gente faz coisas que a gente não quer, mas o que Deus nos dá é o Espírito Santo vai estar nos tocando, para quando nós estivermos de maneira errada em algum momento com Cristo, com o próximo, nós possamos nos derramar no altar do Senhor, chorar por Ele, pedir perdão e que Ele nos reerga cada vez mais para nós falarmos com as pessoas o quão grande Ele é. Amém? Quer fechar, Marcos, aqui com oração ou quer que eu ore? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Ó Deus, poderíamos estar em qualquer lugar, Senhor, mas o Senhor nos escolheu, ó Deus, para estarmos aqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar, ó Deus, moldando essas palavras, ó Deus, ditas aqui, que elas possam ser absorvidas pelos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, a importância de Cristo em nossas vidas como pedra angular, como pedra de suporte, ó Deus, como pedra que suporta o peso, ó Deus, das nossas aflições, das nossas lutas. Que possamos, ó Deus, confiar em Cristo, ó Deus, todas as nossas vidas, ó Pai. Que possamos não nos envergonhar, ó Deus, de falar do Senhor para as pessoas que não te conhecem, ó Deus. E que possamos, ó Deus, estarmos protegendo, ó Deus, essa pedra preciosa que é Cristo em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, abençoa cada um aqui no dia de hoje, ó Deus, no decorrer dessa semana. Que possamos, ó Deus, ter oportunidade de falar de Ti, ó Pai. Muitas vezes fugimos, ó Deus, dessas oportunidades. Mas, ó Deus, que nós possamos criar coragem, ó Deus, de falar das grandezas, ó Pai, que nós somos geração eleita, povo escolhido Teu, ó Deus, e que um desses imperativos, ó Deus, é que nós possamos falar de Ti, do Teu Evangelho, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa convencer as pessoas, cada dia, Deus, uma a uma, ó Pai, a estar entregando as Tuas vidas a Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, nos proteja, ó Deus, nesse dia e nessa semana, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe o André, essa mensagem trouxe no nosso coração. Irmãos, eu queria também fazer mais uma oração. Recebemos o aviso do irmão Wellington, ele trabalha com segurança no shopping. Eu não sei qual shopping, você lembra? Center Plaza, e lá parece que teve um assalto, alguma coisa assim, e teve inclusive reféns, né? Ele pediu oração porque teve uma pessoa ferida, então foi uma situação bem complicada. Eu acho que tudo bem com ele, mas ele pediu oração para que Deus esteja abençoando aquela pessoa que foi ferida. E essa invasão, acho que até os irmãos vão ver em noticiários aí, mas para que Deus esteja protegendo, né, ele e o seu retorno e tal, né? Vamos estar lá. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto, te agradecer, Senhor, porque vamos louvar ao Senhor e agradecer o teu nome, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, uma proteção especial ao Wellington, que trabalha de segurança no shopping, a Deus, as pessoas que ali, Senhor, foram feitas de refém, que tudo possa já estar sendo normalizado, Deus, que a polícia tenha sucesso ali, Senhor, para que não haja mais feridos, ó Deus, que aqueles que foram feridos, eu mesmo posso estar cuidando, Senhor, para que essas pessoas não seja nada mais grave, ó Deus, e cuida da segurança dos teus filhos, Senhor, que estão trabalhando cada dia que nós saímos de manhã, Senhor, saímos à noite. Tu sabes, Senhor, que a criminalidade tem sido alta, mas nós te pedimos o teu cuidado, Senhor, te pedimos a tua proteção e te louvamos, Senhor, porque tem nos ajudado e nos protegido. Em nome de Jesus.